European Poker Tour. O nível 1 chegou ao fim. Já não somos principiantes. Com a experiência que ganhámos, com o primeiro nível e com o conhecimento que agora possuímos, estamos na hora de aperfeiçoar as nossas capacidades e aumentar o nosso domínio de póquer. O que começou por ser potencial, agora pode mudar a nossa vida. Vamos arrancar com o nível 2 com a forma de arte que é apostar. Não há uma forma certa ou errada de jogar póquer. Não existe um método que garanta o sucesso, mas há maneiras de maximizar as hipóteses de ganhar. Existem bons hábitos e maus hábitos. Há situações a evitar e situações desejáveis. E existem aqueles que têm conhecimento para as explorar. Vamos ensiná-lo a dominar o jogo, desde o nível básico até ao avançado. Senhoras e senhores, bem-vindos ao nível 2. Agora já devem ser jogadores competentes. No nível 1, aprendemos o valor das mãos iniciais, a importância da posição, a arte de fazer bluff e abordamos a estratégia do torneio. No nível 2, vamos começar a olhar para as apostas. Parece simples, mas tem muito que se lhe diga. Neste programa vamos estudar em pormenor as razões para apostar. Este programa também apresenta póquer de todo o mundo, mas hoje vamos ver alguns exemplos de boas e más jogadas feitas em Las Vegas e em Sydney. As análises vêm por parte de Joe Hutchin, campeão do mundo em 2005, e também pelo inconfundível Daniel Negreanu. Ainda vamos ter alguma atenção para a parte da gíria do póquer e a nossa habitual mesa redonda com as estrelas do póquer mundial. Está na hora do primeiro tutorial. Qualquer aposta que faça deve ter um objetivo. Se não tiver, o mais provável é que seja uma má aposta. Há 4 objetivos principais em apostar: ganhar valor, proteger a mão, fazer bluff e obter informação. Ganhar valor é o objetivo mais básico e claro de uma aposta. Se acha que tem a melhor mão e que o adversário pode fazer call, aumente o tamanho da aposta, pois provavelmente irá ganhar. Proteger a mão também é muito importante. Se acha que está em vantagem, mas que há uma forte possibilidade do adversário conseguir melhorar a mão na ronda seguinte, deve apostar para forçar os adversários a desistir. O terceiro objetivo é fazer bluff ao adversário. Quando não consegue ganhar a mão com as cartas que tem, a sua única forma de ganhar é fazendo bluff. Obter informação. Por vezes, um jogador aposta não para ganhar valor, proteger a sua mão ou fazer bluff, mas simplesmente para ver como o seu adversário reage. Uma aposta pode revelar muita informação sobre os adversários e as suas mãos. Imagine que está a pensar numa das seguintes coisas. Acho que o adversário pode não ter nada? Não sei em que situação estou? Acho que estou a ganhar. Não há problema em pensar nestas coisas, mas voltemos às 4 razões para apostar. Questione-se: ao apostar ganho valor? Protejo a minha mão? Posso eliminar os adversários com um bluff? Obtenho mais informação se apostar do que se fizer cheque? Se a resposta for sempre não, não deve apostar. É simples, não aposte quando não há objetivo. É uma jogada desesperada de um jogador desesperado. Vamos ver alguns exemplos e tentar perceber se há ou não razões para apostar. Neste exemplo, Bandit 2000 tem as-rei de naipes diferentes e o flop deu-lhe o par mais alto. Ele deve apostar para proteger a sua mão, pois se sair um 8 da Guiti fará 2 pares e se sair um 6 fará um trio. No próximo exemplo, Slaven faz call ao raise pré-flop de Marvin com 9-10. Fazer call fora de posição deixa numa posição difícil. O flop deu-lhe o par médio e ele aposta 700 para tentar obter informação sobre qual a sua situação. Marvin, que está em posição, faz call com o par mais alto. Apostar com um par médio contra alguém que fez um raise pré-flop não é aconselhável. Mas depois do seu adversário ter feito um call, ele deveria ter percebido que era pouco provável que a sua mão fosse a melhor. Neste caso, Slaven continua a apostar e facilita a vida a Marvin, que ganha um belo pot com o par mais alto.
Se apostar na tentativa de obter informação, fique atento à reação do seu adversário e atue em conformidade. Tudo isto são bons conselhos. Lembre-se, se apostar, tem que ter um objetivo. Pode ser para ganhar valor, para proteger a sua mão, para fazer bluff ou para obter informação. Se não tiver uma razão para apostar, não aposte. Parabéns por ter chegado ao nível 2. Vamos agora aproveitar para recordar tudo aquilo que falámos e falar do que ainda está para vir. No nível 1, o nível de principiantes, dedicámos-nos a ajudá-lo a compreender o que é essencial no jogo de póquer. Aprendemos o poder da posição e o valor das mãos iniciais. Agora que completámos o nível 1, já deverá ser um jogador competente com uma boa compreensão do jogo e de toda a sua mecânica. Agora é o início do nível 2, o nível experiente. Vamos falar sobre como obter informação dos adversários, estilo de jogo e as nuances de mãos, segundo a força e potencial. O programa de hoje é o primeiro de 2 programas dedicado às apostas. No próximo programa vamos debruçar-nos sobre a capacidade de decidir o tamanho da aposta, mas hoje vamos falar das razões para apostar. Está a tocar o relógio para o meu jogo. I'm Mark Remen. I'm from Crono, Saskatchewan, Canada. I'm a plant manager of a production facility here, and I play poker. I started playing poker when I was a kid, a lot of fishing trips with my father and his buddies. I was always the young guy, so I was always learning how to play cards with them, and most of the games were 7-card stud. Then No Limit Hold'em came along, and now I feel like I'm the old man trying to play a kid's game. Everyone I play with is a little bit younger. I started playing online poker 6 or 7 years ago. A bunch of people told me about online poker, so I started getting involved playing that with them. From there, I found the poker blogs, and now I have a community of friends that we all write and talk about games we've played and hands we've played against each other. We play regularly every week, and through these blogs, I've made some of the best friends I can imagine. Então, quer ter sucesso nas mesas? Can't show aces every hand. Don't play with me. Because then when I raise the kings, you'll know I'm weak. Nice gun. Just snap me off on Jack High. One time in my life. Então é importante aprender a gíria. Aqui ficam alguns termos para apostar. Tribet. Uma tribet é um segundo raise ou re-raise. Antes do flop, as blinds são consideradas a primeira aposta. O raise é a segunda aposta e o re-raise seria a terceira aposta, ou tribet. Depois do flop não há blinds, por isso a primeira aposta é feita pela primeira pessoa a pôr fichas no pote. A segunda aposta é um raise e a terceira aposta, ou tribet, é um re-raise. Perceberam? Espero que sim. Qualquer criança sabe. Forbet. Como imaginam, forbet segue o mesmo princípio que a tribet. Fazer forbet é basicamente fazer um novo re-raise. Neste exemplo, o jogador em destaque fez forbet. Terceiro barril. Terceiro barril é apostar 3 vezes. Depois do flop, depois do turn e depois do river. Significa que o jogador tem uma mão muito forte ou então é muito teimoso e recusa-se a desistir do bluff. String bet. Uma string bet é uma jogada ilegal em póquer. Ocorre quando o jogador coloca as fichas para fazer bet ou raise e logo a seguir acrescenta mais fichas. Isto não é permitido, pois as apostas no póquer, sejam bet ou raise, têm que ser feitas numa ação contínua. Check raise. O check raise é um raise de um jogador que fez inicialmente check. Neste caso, o jogador A faz check depois do flop, o jogador B aposta e a seguir o jogador A faz raise. Assim o jogador A fez check raise. Adoro o jogador A, ele é o máximo. C-bet, também conhecida como continuation bet. Geralmente se aposta antes do flop, deve continuar a fazê-lo depois do flop. Se não o fizer é um grave sinal de fraqueza. Já falámos sobre isto no programa número 5. Value bet. Uma value bet é uma aposta geralmente feita depois do river, quando está confiante que tem a mão vencedora. É uma aposta feita para extrair o maior número possível de fichas ao seu adversário que tem uma mão inferior. Vamos agora aproveitar os conhecimentos do campeão do mundo Joe Atchen para analisar uma mão que vai falar de value bets. Today we're going to talk about the importance of value betting. A value bet is a bet that you make to induce a call from your opponent so you can extract chips from them.
So in this hand, we see Ray raise to 150 with a pair of aces, the best possible hand. And Mr. Razor, out of the small blind, calls with King Jack. King Jack is a sort of hand that can get him into trouble. Let's see what the flop brings. So the flop comes Jack high. Mr. Razor believes he has the best hand. He's got a pair of jacks with a king kicker, so it's not too bad. He elects to bet 220. Ray, with a pair of aces, definitely dominates a pair of jacks at this stage. Elects just to call and see what the turn brings. The turn is a 7 of clubs, a pretty harmless card. Now Mr. Razor decides that he will check and see what Ray does. Ray bets 500 chips. Mr. Razor calls. The river card is a 6 of diamonds. Mr. Razor checks. Now Ray needs to make a decision. At this point, Ray is thinking to himself that if he bets the correct amount, he'll get the call. If he bets too much, Mr. Razor will fold and he'll miss out on those chips. Ray decides that 800 is the perfect amount to bet. Mr. Razor calls and sees the bad news. Ray wins the hand. Bons conselhos deste grande jogador e agora vamos avançar rapidamente para mais comentários agora de um grande jogador dinamarquês onde vai falar sobre o tamanho das apostas. Sizing your bet is a very personal thing, and it goes to the player. You have to look at the player and think, how well do I want him to call? Do I want him to fold? What in my story, how big can I make this bet if I want him to call? And then maybe I want to cheat him with an overbet. And you have to find out what this person will do. That's a very tough one. One of the big things you look for when you're trying to determine if your opponent has a hand or not is the bet sizing. People fall into traps. That's just what they do. People will bet bigger on good hands and lower on bad hands, but other people do different things. And if you play with someone long enough, which it only takes a few hours, you can figure out what their bet sizing means. Está na hora de lhe fazermos a nossa pergunta do dia. Imagina esta situação. Tem as de espadas 10 de ouros e fez raise pré-flop para 300, com os blinds a 50 e 100. Um dos adversários faz call e segue-se o flop. As de copas, valete de espadas, 9 de copas. É o primeiro a agir. O que deve fazer? A resposta vem dentro de segundos. Já sabem a resposta? Nós perguntámos o que deviam fazer se tivessem as 10 de naipes diferentes e o flop fosse as valete 9. O pote é de 750. Não há uma resposta certa ou errada definitiva, mas é geralmente aceito que deve apostar nesta situação. Em parte para ganhar valor, mas também para proteger a sua mão. Mas quanto se deve apostar? O tamanho certo da aposta nesta situação é cerca de 60% do pote, ou seja, uma aposta de 450. Se a aposta for pequena, permite que os outros jogadores vejam mais cartas por muito pouco dinheiro. Além disso, fornece pouca informação sobre a força da mão do adversário. Se a aposta, pelo contrário, for demasiado grande, força os jogadores a sair por terem mãos inferiores, o que significa perder a oportunidade de ganhar mais algumas preciosas fichas. Mas sobre o tamanho das apostas falaremos no próximo programa. Por vezes a melhor aposta é mesmo não apostar. Pois é, senhores e senhoras, o fold é fundamental para se ter sucesso numa mesa de póquer, tal como o Ulisses vos vai explicar. Força, Ulisses! Obrigado, João. O fold! As salas de jogo estão cheias de histórias de folds. Quer acreditem ou não nestas histórias, um bom fold pode deixá-la agonizar durante horas. Com um call sabe imediatamente se foi a melhor escolha, mas com um fold pode nunca vir a saber. É doloroso, mas muitas vezes é a decisão correta. Vejam isto. Fazer um call com um par baixo ou fazer um bluff é algo verdadeiramente especial. Mas sem ninguém notar, sem dar nas vistas, está a difícil e verdadeira arte do fold. A olhar para a cor com um par na mesa, o estômago embrulha-se devido ao preço que pode pagar. Cometer um erro que não pode cometer. Será que tem o talento para deitar o jogo fora? A história do póquer está cheia de fenómenos passageiros. Qualquer um pode ganhar um torneio.
Mas da próxima vez talvez não tenha tão boas mãos. E os vencedores consistentes têm a coragem dentro de si. Fazer fold aos ases, 2 pares, uma sequência baixa, descobrir um tel, ler o adversário. Este fica ansioso e espera que o isco pegue. Eles seguem os seus instintos e é aí que têm êxito. Se o seu objetivo no póquer é ser um profissional de topo, não tenha pressa e não se fie na sorte. Nunca tenha medo de largar a sua mão. Se algo lhe disser que vai perder, deita as cartas fora. É um tour de entrarmos na nossa caixa forte e vamos ver alguns folds exemplares. Vamos visitar Sydney, numa mão entre um canadiano e um australiano. Bear Green é o primeiro a jogar e faz raise para 75 mil com rei-dama de naipes diferentes. Levi está na Big Blind e faz call com As-7 do mesmo naipe. Well, out of the blind with Ace-7 of diamonds, you definitely want to see a flop. O flop dá a Levi o melhor projeto de cor possível. O turn melhora a mão de ambos os jogadores e dá aqui um projeto de sequência. A aposta é de Levi, de 60 mil. Bear Green faz call. No river sai um as, o que parece ser bom para Levi. That card has just made Levy a pair of aces, but more importantly, Berggren just made the ace-high straight. He has what we call the nuts. Embora Levi tenha estado à frente durante toda a mão, mostra disciplina suficiente para fazer fold à aposta de 200 mil. Confused a little bit by this bet. He just made his ace. Wow! And he folds and shows the ace. That's a very, very well played hand there by Levy. He bet his draw on the turn, trying to hit the flush, missed it on the river. Good draw. Smart enough to lay it down. Aqui temos a demonstração que às vezes um bom fold é mais importante do que tentar ganhar todos os potes. O próximo exemplo mostra a disciplina antes do flop. É retirado do evento de Baden do EPT na 4ª temporada. Temos o jovem Sebastian Rutenberg contra o sueco David Sonnelin. Rutenberg tem um par de ases e faz um raise para cerca de 3 vezes a Big Blind. David Sonnelin tem damas e faz um re-raise a Rutenberg para 50 mil. Antes da decisão voltar a Rutenberg, o norueguês Age Spets tem na mão um par de 10. Nada mal. Mas perante um raise e um re-raise, Age é suficientemente esperto para saber que um par de 10 não é assim tão bom. Como tal, ele mostra disciplina suficiente para desistir. That's a tight fold. That's a tight fold. Mas o fold que verdadeiramente queremos destacar é este. Rutenberg não quer estar com meias medidas com os ases e faz all-in. I'm all in. Sonnelin enfrenta uma decisão difícil. Pergunta a si mesmo se seria capaz de fazer fold com um par de damas na mão. Os melhores jogadores conseguem desistir das grandes mãos. Por temer um par de ases, rei ou até as-rei, Sonnelin deita as suas cartas fora. A disciplina é essencial no póquer. Estamos de regresso para a segunda parte do Meu Jogo. My friends and I get together in Vegas every year in December. Every year we take over poker room and have our own little tournament in Vegas style. It's great. Currently online I'm playing on low limits, $1, $2, $5 tables. I use poker as another social networking tool to try and stay in touch with my friends. If it costs me $11 on a night to spend a couple hours having a drink and chatting online while we're playing a game of poker, it's $11 well spent in my books. Through the blog and the community that I play with, we've had these regular games, as I mentioned, and I've been fortunate enough to win a fair share of them, I think, from my knowledge of No Limit Hold'em. I've also won a fair bit of money online in the tournaments we've played. Unlike many people, my friends included, I don't have any aspirations of winning the World Series of Poker main event. I might eventually start breaking down and looking at going to a seniors event, but for the most part it's just a hobby. Está na hora da análise profissional. Vamos ter Daniel Negreanu a analisar uma mão jogada por um grande jogador, o próprio Daniel Negreanu. Well, in this next hand, we're going to discuss the art of folding. Not something I do too often, but in this spot, it made a lot of sense. We're going to look at an NAPT hand from the Venetian between myself and one John Hennigan. Let's take a look. The blinds are 1 in 200 with an ante. So I've got king, queen offsuit, so I'm going to go ahead and raise to 475. And John Hennigan
is going to defend his big blind with 9-8 offsuit. It's a small raise, so he decides he wants to see a flop. So that's a great flop, as you can see, for John, because he's got a pair of 8s and he's got an open-ended straight flush draw. As for me, I've got 2 overcards and just the straight draw. So I can catch a 9 or an ace to make a straight, but obviously, as you can see by the percentages, John Hennigan is way in front here, a 3-to-1 favorite. Action's going to be on him first, and he checks it on over to me. And the way he checked and the amount of time he took, something about it made me feel like, you know, this is a flop that he very well might hit. So I decided to check behind for a couple reasons. One, you know, I didn't think I was going to get away with a bet on the flop as a bluff. And 2, I want to give myself a free chance to catch my straight, because I can still catch that straight and take the, you know, and have the best hand. So, well, there you go. What do you know? Now the turn card has given John 2 pair and an open and straight flush draw. That's a pretty big hand. However, he's well behind me because now I've got the straight. You see the percentage flip. He went from a 3-to-1 favorite. Now I'm at 70% to win the hand. Now he's obviously going to check here. So with 12.25 in the pot, the question for me is, what's the right bet size? I bet 1,000, which is a pretty good bet. It's about 80% of the pot. If he's going to draw to a club, I want to make sure that he pays a big price for it. And he does make the call. Now the river pairs the board. As you can see, John Hennigan has a full house, but I don't know that yet. Remember, you don't get to see the whole cards while you're playing live. So there's 32.25 in the pot, and action's on me after John's checked. Well, stop it right there for just a second. Now, when John checks here, I figure there's a decent chance he might just have a queen for a straight, so he might call a bet. Now, what I decided to do here was bet a big bet. There's 3,225 in the pot. I bet 3,500. What that does is it what's called polarizes my range, which means I either have a really big hand or I've got a bluff, okay? There's really no mediocre hands that I'm going to make that bet with. Now, the reason I do this is because I know that if John check raises me here, he's only going to do that if he can beat a really good hand, right? Because if he's got a hand that beats a bluff, like just a queen, he's not going to raise me. Why would he want to do that? It looks like I have a big hand myself, so makes it an easier decision for me if he does check raise to actually fold the hand. Let's see what he does. He obviously is going to raise here. He's made his full house. He's got me to bet. And he's raised it up to 10-5. So I bet 3,500. He's raised me 7,000 more, and I have to figure, okay, like I said, my hand is pretty clear. It's either really strong or nothing. If he has any hand in between that area, he's going to call. That's what he's going to do. For him to raise, he's only going to raise with completely nothing as a bluff or a really big hand. But we know he can never have completely nothing. It's not possible. Not with that board. 8, 9, 10 jack with 3 clubs. He's got something. We all know this. So for him to raise here, it's an absolute fold based on all the things that I've said. He cannot be bluffing based on my bet size and the whole thing. So the art of folding a lot of times comes into play when you're thinking about the right bet size. And in this case, I want to make sure I bet it in such a way that I wouldn't get bluffed. For example, had I only bet 1,400, he might have raised me 5,000 and I wouldn't know what to do. All right, I'll take a wild guess. Jack 9 of diamonds. Can't beat it. So essentially here, the art of folding was really defining my hand so that I could easily define his. With my bet size on the river, I knew that if he raised me, he was never going to do it with any hand that he can call with, and he can never have nothing. So what does that tell you? He's got my straight beat. Já conhece o nível 2 e, embora possa não ser tudo o que queria saber sobre o póquer, falamos sobre 4 razões para apostar: ganhar valor, proteger a mão, fazer bluff e reunir informação. Vimos ainda a importância da capacidade de fazer um fold disciplinado, quando a informação reunida sugere que vamos ter uma mão perdedora. No próximo programa vamos voltar a olhar para as apostas, mas de uma forma mais aprofundada. Vamos falar do tamanho das apostas e Daniel Negreano vai-nos mostrar como se faz enquanto joga online. Viajaremos até Londres e finalmente regressaremos às Bahamas, onde vamos ouvir a nossa mesa redonda com várias estrelas do póquer mundial. David Whelan, Joe Hutchin, Fátima Moreira de Melo e Luca Pagano. Não percam o próximo programa.
Este é o maior jogo de cartas do planeta. Ladies and gentlemen, vamos dominá-lo juntos.